Olá, amigos, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde. Assaltos e agressão. O balconista mostra os machucados provocados por bandidos que estão aterrorizando moradores em bairro da Serra. O local virou rota de fuga para assaltantes. A cena é impressionante. A caminhonete desvia da pista, invade a calçada e quase atropela pedestres e a ciclista, que foi rápida e se livrou do pior. Denúncia de desvio de função de PMs. O vídeo mostra policiais limpando o quartel. Outros trabalham na capina. Seria uma ordem do comandante. A Associação Geral dos Militares afirma que os policiais deveriam estar nas ruas fazendo a segurança da população. Fala, doutor. Hoje vamos tratar de um problema que atinge muitos brasileiros. Dor na coluna, não deixe de ver. Conselheiros tutelares de Cariacica desabafam. Eles falam da insegurança e condições de trabalho. Vândalos hospitalizaram uma funcionária. Já tem unidade fechada por causa das ameaças. Rinha de galos e cachorros podem estar com os dias contados. Um projeto de lei já aprovado na Assembleia Estadual quer proibir a prática considerada uma grave violência contra animais. Juiz aposentado atropela pedestre, tentou fugir do local do acidente, mas acabou batendo num ônibus e numa viatura da polícia. Polícia Ambiental faz operação para capturar serpentes. Isso mesmo, as cobras estão assustando os moradores. Já foram encontrados vários filhotes de jararaca. Emprego, selecionamos dezenas de oportunidades. Há vagas para vendedor, caixa, estoquista, gerente, supervisor de supermercado. Não deixe de conferir. Um presépio da vida real. As imagens feitas com material reciclável retratam o trabalhador, as cenas do cotidiano. Vem da Serra a arte da Maressa Montserrat. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição. É bem rapidinho, amigos. Até já. Olá pessoal, boa tarde, obrigado pela sua audiência. E abrimos o TN de hoje com relatos de assaltos, agressões e tentativa de sequestro no bairro São Patrício, na Serra. Quem vive na região conta que as abordagens acontecem da mesma forma. São assaltantes de moto ou bicicleta que descobriram inclusive uma rota de fuga. Veja os ferimentos provocados num balconista durante um assalto. Os machucados na perna, braço e no ombro são o resultado de um assalto. 2 homens em uma moto abordaram este balconista de 24 anos, já partindo para a agressão em São Patrício, na Serra. Abordou já pedindo celular, só que quando um já desceu da moto, já desceu já batendo. Deu tempo de nem tirar o celular do bolso, não. Aí o outro tá tentando me atropelar com a moto. Foi a hora que os pessoal gritaram, né? Tá, ladrão, ladrão, aí soltou. Aí montaram na moto e foram embora. A vítima reagiu ao assalto e começou a lutar. Um dos criminosos estava com uma réplica de arma de fogo, mas até então o jovem não sabia disso. Ele aproveitou que a pistola caiu no chão durante a luta e jogou a arma longe. Ele veio batendo, deu um coronhado na cabeça e ele deixou cair a réplica, né, a ponto 40, a arma. Ele já deixou cair, eu já peguei. Quando eu peguei, eu joguei ela por cima do condomínio. Tentei sair fora, ele estava sem a arma para mim fugir, né? Só que aí ele me segurou. Se fosse para pegar para matar, tinha matado. E eu dei foi muita sorte. Assaltos como esse têm acontecido bastante aqui no bairro São Patrício, principalmente nesta rua, onde tem um condomínio em que moram aproximadamente 1000 pessoas. É só botar o pé para o lado de fora que começa uma sensação de que a qualquer momento pode acontecer um assalto. Esta administradora de 27 anos mora no entorno e conta que já foi quase sequestrada. Como as ruas são vazias e de um lado só tem árvores que dão em um campo, fica perigoso para quem precisa andar a pé e pegar ônibus. Todos os moradores já andam preocupados, em alerta. Inclusive no ponto de ônibus a gente toma o maior cuidado possível e já tivemos furto de carro aqui na frente. A avenida é pouco movimentada. A gente corre os riscos por necessidade mesmo, de estar saindo, voltar para casa, porque é necessário. Ela conta que geralmente a abordagem acontece da mesma forma. 2 pessoas em uma moto já param a vítima e mandam entregar tudo. De moto é o mais frequente, mas algumas abordagens de bicicleta também. Puxa a bolsa, né?
Pede tudo que você tiver de valor, relógio. Esta é uma área que funciona como rota de fuga para bandidos. Então a moradora disse que eles assaltam e fogem com facilidade. Todos os crimes foram registrados na delegacia, mas o que os moradores querem mesmo é se sentirem mais seguros ao sair de casa. Precisava um pouco mais de segurança, acompanhamento da polícia militar. É mercê de qualquer coisa aí, vagabundo aí rodando aí de noite aí, tem que ficar à mercê deles, não tem jeito não. Tá complicado tanta violência, mas tem jeito sim, meu amigo. Pelo menos dificultar a vida desses bandidos que agem como se estivessem no quintal de casa. Bom, a PM afirma que faz policiamento, mas fica aqui o nosso pedido para que o comando olhe com mais atenção para o bairro. Agora, uma cena impressionante em Vila Velha. Uma caminhonete desgovernada passou por cima da calçada e por pouco não atropelou muita gente no bairro São Torquato. Olha só. A caminhonete segue desgovernada pela rua e por pouco não atinge os carros parados no sinal. Sem controle, o motorista joga o veículo para cima da calçada e quase atropela os pedestres. Nesse outro ângulo, dá para ver que estas duas mulheres escapam por um triz. Elas parecem não acreditar na cena. Uma leva bolsas de compras e outra empurra uma bicicleta. Por sorte, ninguém se feriu. As imagens foram registradas pelas câmeras da loja de um comerciante. Se demorasse mais uns 30 segundos, eu e meu sobrinho já estaria hoje sendo enterrado. Eu não daria tempo, não. Mas passou muito perto aqui mesmo. Perto. O que parece ser uma imprudência do motorista, na verdade, seria um defeito na caminhonete usada para fazer o frete. O veículo teria ficado sem freio na rua do bairro São Torquato, em Vila Velha. Para evitar bater em outros carros, fez manobras perigosas, num espaço bem estreito. Você vê que a pista é estreita. Se parar um carro, por exemplo, aqui, como é que vai trafegar do outro lado? Se tivesse carro parado aqui, naturalmente ia focar do outro carro. Sorte mesmo não ter atropelado ninguém, afinal, o horário era de bastante movimento. A sorte toda foi que foi a mão de Deus. Passou perto essa, né? Essa passou perto. Que susto e que sorte para todo mundo, né? Ninguém saiu ferido de uma situação tão grave. As rinhas de galo e cachorro podem estar com os dias contados no Espírito Santo. Um projeto de lei já aprovado na Assembleia quer proibir a prática considerada uma grave violência contra animais. O animal tem ferimentos expostos. Em várias partes do corpo, dá para ver pelas imagens que o cachorro da raça Bull Terrier está bastante machucado. Além disso, ele estaria abandonado nesse quintal de uma casa que fica num bairro nobre em Vitória. A prova do abandono é a forma como o cão bebe água. Parece que ele ficou vários dias sentindo fome e sede. Essa é apenas uma das mais de 200 denúncias envolvendo animais que chegaram à Assembleia Legislativa no último ano. Recebemos diversas denúncias que ele estava participando desses torneios envolvendo briga entre animais da mesma espécie. No último dia 12, nós mostramos aqui no Tribuna Notícias uma operação da Polícia Ambiental em Cariacica. Os policiais descobriram uma rinha de galos. 16 animais foram resgatados. Boa parte estava mutilada e com ferimentos muito graves. Galos preparados para a rinha de galo, inclusive muitos deles bem debilitados, feridos, mutilados. Os deputados criaram um projeto de lei para proibir qualquer espetáculo que promova luta de animais e prevê multa também para aqueles que financiam essas atividades. Esse projeto é de outubro do ano passado e foi aprovado pelos deputados na última terça-feira. O próximo passo agora é deixar esse documento nas mãos do governo do estado. Eu espero que o governador Paulo Artung sancione essa importante lei que visa estar acabando com maus tratos de animais no Espírito Santo, no que se refere a essas brigas que existem entre animais da mesma espécie, de espécies diferentes, trazendo sofrimento para o animal e lucro para os apostadores que ainda insistem nessa atividade cruel. Excelente projeto, viu? O governo tem 15 dias para analisar esse projeto e definir se ele será ou não sancionado. Pertinho do Natal e as empresas continuam contratando. Há vagas para vendedor, caixa, estoquista, gerente, analista financeiro, auxiliar de depósito e supervisor de supermercado. Cadastro no site lincepsicologia.com.
Pessoal, eles lidam com assuntos delicados envolvendo crianças e adolescentes, situações que requerem cuidados ao serem apuradas. Mas em Cariacica, esse trabalho está prejudicado, Ingrid. Absurdo, né? Os conselheiros tutelares do bairro Castelo Branco vêm sendo ameaçados. Alguns quase foram agredidos e, para piorar, falta estrutura de trabalho. Este aqui é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No seu artigo 131, a lei diz o seguinte, abre aspas, o Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Só que zelar por estes direitos tem sido tarefa bem complicada aqui em Cariacica. Os próprios conselheiros procuraram a imprensa para denunciar a falta de infraestrutura e de condições de trabalho. De acordo com eles, a realidade negativa é a mesma nas 4 sedes: Cariacica Sede, Itacibá, Vila Palestina e Castelo Branco. O que compromete é a falta de estrutura, né, do Conselho Tutelar, a questão da falta de porteiros, a falta de manutenção nos carros que colocam em risco a vida de conselheiros e crianças e familiares que andam no veículo, a questão de falta de auxiliar administrativo, a questão até de faltar uma simples impressora, que nós tivemos que, por muita luta, conseguir para imprimir os documentos para formalizar no fórum, na vara da infância, Ministério Público. Tudo é com muita dificuldade. Esta semana mesmo houve um ato de vandalismo em Cariacica Sede. Rosileia foi hostilizada no quadro da própria unidade onde trabalha. Enquanto estava sendo realizado, né, o atendimento, infelizmente, por falta de uma pessoa para poder fiscalizar um ambiente de trabalho, causou um certo transtorno, vandalismo no Conselho Tutelar. Então, nós questionamos com a secretária, né, o fato de falta de porteiro. Ela simplesmente disse que foi por falta de cortes de gasto. Ameaças são constantes em todas as unidades. A de Castelo Branco, por exemplo, está fechada. É que os conselheiros estão com medo de trabalhar. Elas sofreram ameaça por um atendimento que foi feito lá e familiares dessa criança tentaram agredir as conselheiras. Inclusive, tem uma conselheira que está afastada devido à ameaça ter sido mais direto a ela. A falta de condições de trabalho está entre as reclamações mais recorrentes. Este carro, por exemplo, o ar-condicionado, ó, não está funcionando. O vidro até sobe, mas não desce de jeito nenhum. E o mais preocupante e perigoso, o freio de mão do veículo está dando problema. Aí quando o carro precisa parar numa ladeira como esta, precisa estar calçado com uma pedra. É mole? A partir do momento que não tem o carro disponível para estar fazendo essas visitas, essas notificações, o atendimento fica prejudicado. Mas o que mais dificulta e prejudica o trabalho deles é mesmo o medo. É medo mesmo, eu acredito que é medo mesmo, né? Não só eu, conselheira, eu tenho certeza que os 20 conselheiros do município, né, sentem a mesma situação, a mesma coisa. Situação lamentável, né? E a secretária de Desenvolvimento Social de Cariacica falou sobre a denúncia. A prefeitura ela tem buscado soluções de curto, médio e longo prazo para as várias situações. A questão de porteiros, por exemplo, nós temos buscado soluções de novos sistemas de vigilância. Um porteiro não é um segurança, um vigilante, e a gente está buscando realmente para toda a prefeitura sistemas melhores de vigilância. Um carro já está na oficina e eles estão com reserva, então à medida que for consertando os carros, mais um já foi consertado e os outros estão indo para a oficina de forma gradativa. Nós estamos analisando todas essas questões estruturais dos 4 conselhos e buscando realmente alternativas. Olha, juiz aposentado atropela pedestre e tenta fugir do local do acidente. O juiz de 78 anos é aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ontem, ele atropelou uma pessoa na Avenida Carlos Lindenberg, fugiu e ainda bateu no ônibus. Quando deu ré para sair, acabou atingindo uma viatura da Polícia Militar. Geronídio Pantaleão prestou depoimento na delegacia. Ele foi autuado por lesão corporal culposa e liberado. A vítima teve ferimentos e foi levada para o Hospital São Lucas. Um problema que incomoda muita gente.
Não há quem não reclame de uma dor intensa com o tal bico de papagaio. Dona Nelly que o diga. Olha, no Fala Doutor de hoje, um especialista explica o que acontece com a coluna quando aparecem essas distorções. E você sabia que existem tratamentos que afastam a cirurgia? Vamos ver? Vamos lá. 79 anos em plena atividade. Quem vê Dona Nelly assim, nessa idade, trabalhando a todo vapor, não imagina quanta dor ela sente nas costas. E não é nem um incômodo bobo, não. É dor de verdade. É uma dor contínua. Não é uma dor assim, tá doendo, mas vai aliviar, passou. Não, ela dói direto. Amanhece o dia e anoitece. Só alivia quando eu deito. Toda essa dor vem de uns taus bicos de papagaio que ela arrumou na coluna cervical descobertos há 40 anos. Desde então ela convive com o problema. Não é fácil, por isso o bom humor é fundamental. Ela até faz graça com a situação. Ele não me passa para trás, não. Eu tiro de letra. Dor comigo, eu sorrio, eu brinco, eu trabalho. Então isso não atrapalha o meu trabalho. Não tem só bico de papagaio? Não, tem de arara, de tucano, tudo quanto é bico, tudo quanto é bicho. O popular bico de papagaio tem um nome bem mais esquisito e difícil de pronunciar: osteofitose. O apelido surgiu porque quando é feita uma radiografia, as vértebras apresentam a forma de gancho, bem semelhante ao bico da ave. Mas a dor em si não é provocada por ele não. É só um indício de que algo está errado. Normalmente ele aparece quando a coluna já tem alguns processos degenerativos. O que acontece normalmente na coluna? Quando forma esses bicos de papagaio, é sinal que está degenerando, aí você começa a ter artrose dessas articulações que são interapofisária posterior. Você começa a ter desidratação desses discos, que faz da pistonagem axial. Quando isso tudo acontece, a coluna vai fragilizando e pode, inclusive, levar uma hérnia de disco. A solução para o problema da Dona Nelly seria a cirurgia, mas a possibilidade de voltar a sentir dor, mesmo após a intervenção, foi o que fez com que ela desistisse da ideia. É que nessas horas, o medo também conta muito. Ela ouviu muitos relatos parecidos com esse, então decidiu conviver com o problema. No início até investiu em exercícios, mas também sente dor durante as atividades. O jeito foi ignorar a doença. Fazer exercício também dói. Eu saio da clínica, eu saio morrendo de dor. Então eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada, vou parar. Mas eles querem que eu volte a fazer exercício novamente. Este ortopedista acredita que uma cirurgia no caso da Dona Nelly não resolveria o problema mesmo. As complicações que ela tem na coluna continuariam a incomodar. Mas o que acontece nessa idade, e às vezes até mais novo também, você faz a estabilização desse segmento, melhora muito aquela região. Mas depois começa a doer mais embaixo dos segmentos, principalmente lombar, que vai ficar com mais mobilidade. Mas existe tratamento para dor. O problema é o preço. Equipamentos modernos e remédios avançados podem minimizá-la. 9 sessões de 1 hora apenas nesse aqui, por exemplo, acabariam com qualquer dor na coluna. O tratamento em Vitória sai por cerca de R$5.000. Hoje nós temos alguns produtos, tipo PST, que funciona maravilhosamente bem, tipo o Ondas Radiais, que tem um segmento também que é usado na coluna, né? Tem um programa nele que é usado em coluna. Os resultados são maravilhosos. O único problema que nós temos hoje é o custo disso aí, que normalmente é um custo muito alto e que nós sabemos que nós vivemos num país hoje um pouquinho subdesenvolvido, né? Isso cria muito problema para a gente, mas hoje nós temos muito recurso para resolver isso sem cirurgia. Que bom, doutor Geraldo. Muitas vezes o custo do procedimento impede que o paciente o realize, né? Mas é ótimo saber que há solução para esse tal bico de papagaio sem cirurgia. Legal. A PM já investiga a denúncia de desvio de função de policiais no norte do estado. Os militares foram flagrados fazendo serviço de faxina no quartel de Nova Venécia. Pois é, em vez de estarem nas ruas garantindo a segurança do povo, capinavam e limpavam o batalhão a pedido do comandante. É um dia de bastante chuva e as imagens mostram uma policial militar puxando água com um rodo. Dá para ver direitinho todo o trabalho dela para impedir que a água entrasse no batalhão. As gravações foram feitas no 2º Batalhão da PM em Nova Venécia, no norte do estado. Outras imagens denunciam policiais trabalhando na limpeza do quintal. Em uma delas, vemos outra militar abaixada retirando mato com as mãos. A denúncia foi feita pela Associação Geral dos Militares. Essas imagens que chegou até o nosso conhecimento
Representa um uso indiscriminado de um efetivo que deveria estar cumprindo suas funções conforme a nossa legislação. Infelizmente, foram desviados para realizar uma atividade que deveria ser realizada por terceiros, por empresas que já prestam serviço para o governo do Estado. O serviço do policial militar é realizar atividades referentes à segurança pública e não realizar faxina em nossas unidades. Esse flagrante foi feito na terça-feira da semana passada. A denúncia já foi encaminhada ao Ministério Público e, segundo essa denúncia, seria o comandante do batalhão quem daria ordens para que os militares fizessem os trabalhos de limpeza e manutenção. Ele diretamente solicitou aos militares que realizassem esse serviço. Quando o Ministério Público tomou ciência, imediatamente solicitou ao Comando Geral para instaurar o devido procedimento para que seja apurado a conduta do comandante da unidade. A denúncia foi encaminhada para a Corregedoria também. Cerca de 18 militares teriam participado dos trabalhos de limpeza. Foi determinado que parassem de realizar esses serviços. Assim que verificado a situação pelo comando da Polícia Militar, já foi dado ordem para que os policiais militares, inclusive daquela área especificamente, não fossem de maneira alguma utilizados para este fim e que os militares sejam de fato empregados para ações voltadas para a segurança pública. A PM confirmou que determinou a suspensão de qualquer atividade que não seja restrita ao trabalho policial. Destaca que assim que tomou conhecimento do fato, a Corregedoria começou a investigação. Fisioterapeuta de Cachoeiro de Itapemirim morre em acidente na rodovia ES 162 em Presidente Kennedy, sul do estado. Leandro Pepe Pereira, tá vendo ele aí, de 35 anos, perdeu o controle do carro numa curva, saiu da pista e capotou. Leandro foi arremessado para fora do veículo. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas morreu logo que deu entrada no pronto-socorro. O fisioterapeuta deixa a esposa e um filho. Que tristeza. Olha, a memória já não funciona bem. Tá esquecido, né? Os músculos já não respondem como antes. Tá fraquinho. Mas é possível sim manter uma boa qualidade de vida na terceira idade. E o segredo está na alimentação e no exercício físico. Essa combinação aumenta a imunidade e ajuda a afastar as dores. Olha o exemplo da dona Jadir. Acordar cedo e sair para caminhar é com ela mesmo. Dona Jadir, uma senhora de 78 anos que tem energia para dar e vender. De segunda a sexta, ela tem uma rotina de exercícios. 2 vezes por semana, o exercício ginástica, no centro de convivência do idoso. E os outros dias eu faço caminhada. As caminhadas são por Jardim da Penha, o bairro onde mora em Vitória, e geralmente esta senhora completa de 2 até 3 quilômetros. O segredo da dona Jadir para tanta disposição e saúde está aqui nesta mesa. É uma alimentação saudável. Já tem mais de 20 anos que ela segue todos os dias um cardápio rico em nutrientes, vitaminas e tudo mais o que o corpo dela precisa para funcionar direitinho. Parece até uma daquelas tabelas nutricionais com os alimentos mais indicados para uma boa dieta. Do café da manhã ao jantar, todas as refeições são saudáveis. De manhã, banana e castanha do Pará, aveia, linhaça e pão integral e açúcar mascavo. No almoço é o saladão, né? Arroz de preferência integral, mas pode tem às vezes é branco também, e carne branca, né? E o feijãozinho que não pode faltar. E não foi nutricionista que montou o cardápio. Dona Jadir foi quem buscou informação e decidiu só comer frutas, verduras e tudo o que faz bem. Mas aos olhos de uma profissional da nutrição, Jadir acertou em cheio. Tá bem aprovado, o cardápio dela tá bem variado, ricos em frutas, em verduras, tem a presença também
leguminosas, né, que a gente vê os nozes, as castanhas, que é muito importante nessa terceira idade pela questão da imunidade, porque melhora a imunidade também, né? Nessa idade, o trânsito intestinal ele fica mais lento, a digestão é mais dificultada, causando às vezes até prisão de ventre. Então tem que investir muito em fibras, né, como as frutas e verduras, acrescentar também farelos de aveia, de trigo, de arroz e beber muito líquido também, né? Como ela já até disse que bebe. 78 anos não é brincadeira, mas esta senhora tira de letra. A alimentação garantiu a ela bastante saúde, tanto é que nem lembra a última vez que ficou doente. Fiquei sem dor nas pernas, né? Então, você nem lembra a última vez que ficou doente? Não lembro não. Faz muito tempo. Fiquei internada não. Alimentação mais exercícios, uma fórmula que já é bem batida, mas a dona Jadira está aí para provar que funciona. Um exemplo a ser seguido não só por quem já está na melhor idade como ela, mas também pelos jovens. Começar cedo, né? Porque aí quando chega a idade já está preparado para enfrentar a velhice, né? Sem problema de saúde. Gente, que graça, dona Jadir, 78 anos, Fortuna. Belo exemplo, hein? Delícia, linda. Viu? Parabéns, dona Jadir. Agora vamos mudar de assunto. Olha, o combate ao tráfico de drogas, a polícia fez uma mega operação em Jardim Carapina, na Serra. Pela manhã, Ingrid, 15 pessoas foram presas e armamentos, drogas e dinheiros provenientes do tráfico foram apreendidos. Entre as prisões, o homem que fabricava e revendia armas para as quadrilhas. Veja aí. A operação deflagrada na manhã de hoje ainda está em andamento na região de Jardim Carapina, na Serra. Até agora, 17 pessoas foram presas, algumas através de mandados preventivos e outras em flagrante por tráfico de drogas. Entre os detidos, a polícia destaca a prisão de Jobert Santana de Oliveira, que atuava como armeiro de uma das organizações criminosas do bairro. Ele não só fabrica, mas ele também comercializa o armamento que é utilizado por essas organizações criminosas que atuam na região. Em posse de Jobert foram encontradas essas 3 submetralhadoras fabricadas por ele mesmo. Olha só o nível das armas que, de acordo com a polícia, tem exatamente o mesmo poder de fogo de uma arma original. Um perigo na mão dos criminosos. Também foram apreendidos equipamentos utilizados na fabricação caseira, como máquinas de solda, compressor e lixadeira. Surpreendeu os policiais, né, a qualidade do produto, né, do equipamento que está sendo fabricado. Este armamento, apesar de ser de fabricação caseira, mas é um armamento que tem uma grande eficiência e que está sendo, de fato, utilizado no tráfico de drogas na região de Carapina, mas mais especificamente com evidência em Jardim Carapina. Também foram retirados do bairro drogas, dinheiro proveniente do tráfico e munições de grosso calibre. As investigações começaram há cerca de 6 meses e foram comandadas pelo Núcleo de Inteligência da 3ª Regional da Serra. A operação contou com a participação de quase 200 policiais, militares e civis. Ela recebeu esse apelido de Operação Turfa, referente a um tipo específico de incêndio que acontece nesse tipo de vegetação, que é bem difícil de ser controlado. O principal objetivo é a desarticulação de 3 gangues de traficantes que atuam aqui em Jardim Carapina. O histórico de sofrimento da população de bem em Jardim Carapina é de longa data. Por anos, as gangues do Ponto Final, do Campo e do Contorno se enfrentaram dentro do bairro em busca de poder. Jardim Carapina é um bairro muita violência. E a operação de inteligência voltou-se toda ela para dentro desse bairro. Nós pedimos 32 prisões, sendo 27 prisões preventivas e 5 busca e apreensão de adolescente em conflito com a lei. Pedimos também 35 mandados de busca e apreensão domiciliar. A maioria dos homicídios que acontecem na região são de responsabilidade dessas organizações criminosas, mas a retirada de circulação de todo esse material e indivíduos relacionados ao tráfico significa bem mais que isso. Retirando estes grupos do local, fatalmente nós teremos a redução dos crimes de homicídio, não só na região de Jardim Carapina, mas também em todo o município de Serra. E devem prender mais. A operação ainda está em andamento. Nossa equipe foi até Jacaraípe, na Serra, visitar um presépio feito no maior capricho pela dona de uma pousada, que também é artista plástica. Ela usou materiais recicláveis e o resultado ficou bem legal. Rafael Schuller.
Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Torino. Olha, faltam 2 dias para a noite de Natal e as casas estão todas decoradas. Agora, o que se vê geralmente é Papai Noel, árvore de Natal, boneco de neve, mas tem uma artista plástica, a Marissa Monte Serra, que ela resolveu fazer uma decoração totalmente diferente. Né, Marissa? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Você resolveu fazer um presépio, né, que tem um significado, um tema, não é isso? Exatamente, é um presépio rural evocando justamente esse tema da humildade, da vida familiar, da vida em comunidade. Você fez, tem algumas áreas, né? Mostra pra gente aqui. Na verdade, eu tentei representar o que seria uma vila rural e como que seria, por exemplo, uma vida em comunidade, as crianças interagindo, brincando, aprendendo na comunidade. Depois, Jesus, Maria e José aqui vivendo numa casa simples, onde tem toda a estrutura do alimento, do lavar roupa, da vida, de cuidado com os animais, das plantas, e vivendo num ambiente ecologicamente correto, ou seja, onde toda a natureza está em harmonia. Tem uma fonte aqui legal, né? Exatamente. E o tema principal que eu evoquei nesse presépio foi o tema da campanha da fraternidade desse ano, que é Nossa Casa Comum. Então, assim, se nós não cuidarmos do planeta Terra, se não cuidarmos das nascentes das águas, como seria, então, esse Natal? Como comemorar a vida destruindo o meio ambiente? Certo. E, inclusive, nessa tocada de meio ambiente, os materiais que você usou também são reciclados, não é isso? Exatamente. Eu reaproveitei, por exemplo, essas montanhas que parecem de pedra, na verdade, é papelão que foi trabalhado, revestido, pintado e ficou numa estrutura que você não sabe o que são as pedras reais e o que são as pedras que foram pintadas e elaboradas com arte. É muito detalhe aqui, né? A gente vê, tem pão, tem panela, tem um garfo, tem uns animais, uns gatinhos. É lembrar que esse nascimento, ele é esse aconchego, esse nascimento é família, esse nascimento é viver em comunidade. Certo, Marissa, muito obrigado, boa tarde. Olha, parabéns também pelo seu projeto aí, que ficou muito bacana. Ingrid, Torino, tá aí, ó, uma decoração diferente, muito legal e que passa uma mensagem muito bacana nesse Natal. Com certeza, Rafael Schuller. Agora, gostei daquele presépio. Como é que eu faço para chegar lá? Pois é, vou te contar. Me Valeu, conta. Rafa. O presépio está montado na pousada do Jasmim, que fica na rua Aracaju, lá em Jacaraípe, na Serra. Isso aí. Que bacana. Vou lá na pousada do Jasmim. Agora é hora de aprender mais sobre a língua do nosso país. E hoje quem participa da aula é uma futura juíza. Agora, será que é do ponto de vista ou sob o ponto de vista? E aí, professor? E aí, professor? Agora quem vai me ajudar aqui é a Helena, futura juíza, começou a estudar agora, mas a caminhada é longa assim mesmo. Verdade, né? o português é fundamental, né, em todas as fases. Com certeza. Vamos aprender então um pouquinho, praticar? Vamos. Qual a diferença entre destorcer e distorcer? O que você acha que é? Pois é, eu acho que o distorcer é mudar o sentido de alguma coisa. E destorcer significa desfazer, como se desfizesse a torção. Eu acho que é isso. Muito bem, Helena, nota 10. Destorcer é desfazer o que está torcido. Por exemplo, destorcer o pano. Distorcer realmente significa mudar o sentido. Distorcer a notícia, distorcer a informação. E a segunda questão ali, professor? Qual a expressão correta? Sob o ponto de vista ou do ponto de vista? A expressão correta é, prestem atenção, é do ponto de vista. Exemplo, do ponto de vista político, ele fez um discurso deplorável. Então a expressão correta é do ponto de vista e não sob o ponto de vista. Sob o ponto está errado, não é? Errado. A forma correta é do ponto de vista. Viu, Helena? Não sabia. A terceira agora, falta-se ao respeito ou se falta com o respeito a alguém? As duas formas também estão corretas. Falta-se ao respeito aos pais ou se falta com respeito aos pais. As duas construções estão corretas. Legal, né, Helena? Boa sorte aí na sua caminhada, tá? Obrigada. E aí, professor?
Isso aí, Marcele, que a Helena tenha muita disciplina e corra mesmo atrás do sonho dela. E obrigada, claro, ao professor Gerry pelas aulas maravilhosas. Uma perguntinha, você tem medo de cobra? Eu também tenho. Moradores de Iguaçuí, no sul do estado, estão apavorados com o aparecimento de cobras. Foram tantas as reclamações que a Polícia Ambiental resolveu fazer uma operação para capturar as serpentes. Durante a ação foram encontrados filhotes de jararaca entre entulhos. Os policiais também orientaram os moradores a limpar os quintais e evitar a formação de criadouros. A polícia acredita que o calor e as chuvas tenham provocado a migração dos animais, né? As cobras capturadas foram soltas em uma mata da região. Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro, e o jornal A Tribuna traz em destaque: esquema para ganhar dinheiro fácil se espalha pelo WhatsApp. Na foto principal, advogado ganha mob de A Tribuna. Juiz aposentado atropela pedestre e bate em ônibus e em carro da Polícia Militar. No esporte, Fla cai no grupo da morte da Libertadores. Temer vai liberar saque de até R$1.000 do FGTS. E você vai ler ainda no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, o garçom que virou galã de TV. No Sobre Rodas, automáticos por menos de 60 mil. E ainda, cupom para ter desconto em shows da dupla Henrique e Juliano e da banda Jamil. A seguir, polícia apreende 100 quilos de maconha em Morro de Vitória. E tem vagas de emprego para técnico de enfermagem, cozinheiro e muito mais, mas muito mais mesmo. A gente volta já. Isso aí, agora 12h30. Meus amigos, a polícia apreendeu 100 quilos de porcaria, de maconha em Morro de Vitória. A droga e algumas balanças de precisão foram encontradas no Morro da Gurijica. A apreensão aconteceu durante uma operação realizada por policiais do Grupo de Apoio Operacional e do Serviço Reservado do 1º Batalhão. Olha a droga aí. Ninguém foi preso e a droga foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. Emprego em hospital. Boa. São vagas para técnico de enfermagem, copeira e cozinheiro. Gostou? Então mande o seu currículo para recrutamento@metropolitano.org.br e boa sorte. Boa sorte, muito obrigado pela audiência de todos vocês aí na sua casa, você que está no restaurante, você que está em qualquer lugar. Não importa onde, o que importa é a audiência que você nos dá. George Beach te espera às 7h20 da noite aqui na TV Tribuna, no SBT. Vem aí quem? Débora Moraes, chiquérrima. Chiquérrima. Com seu Ronda Geral. É isso aí. Voltamos amanhã, 12h em ponto, se Deus quiser. Tchau, amigos. Beijo, tchau, tchau.